Olá, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que passaram o final de semana? Espero que todos estejam bem e passaram tranquilamente, né? Bom, agora nós estamos na parte da gramática. Em primeiro lugar, eu quero que vocês abram um slide que eu mandei também agora logo em seguida, tá certo? Eu quero que vocês abram os slides e acompanhem a aula acompanhando os slides, que eu vou acompanhar direitinho ali, tá? Daí nós vamos vendo juntos. Logo em seguida, nós teremos umas atividades que eu propus aqui para nós discutirmos no nosso atendimento, tá? Pra gente fazer ali na hora e depois aí vocês fazem da apostila sozinhos e que a gente possa também estar tirando as dúvidas, tá certo, gente? Lindos, saudades de vocês. Então vamos lá. Orações subordinadas. Lembram que a gente trabalhou o predicado nominal anteriormente, né? A gente fez toda aquela recapitulação do que era sujeito, predicado, o que era o predicado verbal, o predicado nominal, por que era o predicado nominal. Estudamos também os verbos de ligação, né? O ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se. Parecer, aquele que a gente costuma mais usar, né? Então, automaticamente, o predicado nominal, ele vem para acompanhar dois tipos de orações subordinadas. Nós já sabemos o que é uma oração subordinada, porque eu também já trabalhei isso com vocês numa recapitulação, mas nós vamos relembrar aqui. A oração subordinada é quando uma depende da outra, né? A oração subordinada depende da oração principal para poder fazer sentido, e a oração principal precisa da oração subordinada para completar o verbo dela. Então, mais uma vez lembrando, a oração subordinada ela é uma oração composta. Então, eu tenho dois verbos, tá? Eu tenho tanto o verbo da oração principal quanto o verbo da oração subordinada, tá? Então, nós temos ali. Nós vamos trabalhar as orações subordinadas, mas nós não vamos trabalhar tudo. Lembram que o ano passado nós vimos as orações subordinadas substantivas, nós vimos as orações subordinadas adjetivas, nós vimos as adverbiais, mas hoje nós só vamos recapitular, nós estamos indo por partes, apenas uma oração. É como se nós buscássemos tudo aquilo que nós estudamos durante todo o nosso ensino fundamental 2, desde lá do 6º ano, vocês estão fechando o ciclo, que daí você, com certeza no próximo ano vocês vão continuar esse ciclo, só que com outro olhar. Então essa recapitulação, essa nossa voltar a estes conteúdos é muito importante para que a gente não esqueça esses pormenores, para quando chegar lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, vocês terem a noção de tudo que a professora falar em relação a qualquer parte da gramática, tá bom? Então vamos lá. Orações, acompanhando os slides? Estão aí com os slides abertos? Conversem comigo. Estão acompanhando? Tá. Então, orações subordinadas. O que é uma oração subordinada? Como eu já falei para vocês, essas orações, elas são as substantivas, né? Principalmente. As substantivas são aquelas que possuem o papel de substantivo e podem exercer as funções sintáticas de sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Então, além da oração subordinada, nós vamos focar apenas numa oração subordinada, que é a substantiva, ok? Então, a definição da oração substantiva é essa. Ela vai fazer o papel de substantivo, ela vai exercer as funções sintáticas, tanto de sujeito e predicado, complemento nominal, o objeto direto, objeto indireto e aposto, que existem dentro de uma análise sintática de período simples. Tá certo? Geralmente as orações subordinadas desenvolvidas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Nós temos dois tipos de integrantes, o que e o se, tá? As orações substantivas
as subordinadas substantivas vão ser introduzidas somente por essas conjunções, diferente lá das orações adjetivas e das orações, das orações adjetivas e das orações subordinadas adverbiais, certo? As orações adverbiais têm uma gama de conjunções que elas podem circunstanciar a oração, né? Entretanto, podem acompanhar pronomes, né? Conjunções ou locuções conjuntivas, tá? Exemplos. É necessário que você estude. O que está grifado ali em lilás, ele é o termo integrante. Ali nós introduzimos a nossa oração subordinada substantiva. É a partir do que, ok? Preciso saber se você está bem. Quem precisa saber de algo. Então, esse se você está bem, ela é a oração subordinada da oração principal, que vai complementar o verbo saber. Então, aquele se ali, ele está como um termo integrante. Geralmente, a gente trabalha somente o que, tá? Meus amores, vamos trabalhar neste capítulo somente duas orações subordinadas desta, que é a subjetiva e a oração predicativa. Então, vamos focar nos verbos de ligação, tá? Se eu tô falando da subjetiva e da predicativa, eu tenho que ficar ligada no verbo de ligação, principalmente o verbo ser. As orações subordinadas subjetivas, olhem lá, é aquela que exerce a função de sujeito da oração principal, ou seja, o sujeito não vai estar na oração principal, ela vai estar na oração subordinada. Ela também é conhecida como oração sujeito oracional, tá? Ela também é conhecida como sujeito oracional numa análise sintática, certo? É muito em vestibular isso, vocês não vão ainda estar ligado nisso, mas no ensino médio vocês vão ficar mais ligadinhos. Olha ali o exemplo. Convém estudar mais para a prova. Convém estudar. Esse convém, quem é que convém? Você, né? Ali. Mas esse convém, quem convém? Eu tenho sujeito ali? Eu não tenho sujeito ali. Então, eu não tenho uma oração, não tenho sujeito, então ela é classificada como subjetiva, né? Então, olha como é que ela é. Oração principal com verbo unipessoal, né? Ele convém que, é necessário que, isso tudo introduz, né, uma oração subjetiva. A gente, logo nos exercícios, a gente já pega de cara, tá? É necessário que faças a cirurgia urgentemente. Quem é necessário que faça? Quem é? Quem é necessário? Tem um sujeito na oração principal? Eu não tenho. Percebam que a oração subordinada é a que está em vermelho, tá? Então, ali, a oração subordinada, ela é introduzida pela conjunção integrante que, e o é necessário, ele não tem sujeito. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Olha como é composta essa oração subordinada. Ele tem o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito e mais oração subordinada, substantiva. Perceberam ali? Subjetivo. Perceberam? Verbo de ligação, o é, mais predicativo do sujeito, que é o necessário, e mais a oração, que é a oração subordinada substantiva, porque o sujeito está ali dentro. Então, sempre que começa as orações assim, ó, é necessário, convém que... tem outra, meu Deus, fugiu os exemplos, assim. Tem lá no exercício, a gente vai ver direitinho, tá? Outros exemplos. Na predicativa. Bom, a predicativa é a mesma coisa que a gente pensa assim, ó, predicativo do sujeito. Mas diferente da oração subordinada substantiva, a predicativa, o sujeito fica na oração principal,
ok? Então, ali, ó, é aquela que exerce a função de predicativo do sujeito, da oração principal. Meu medo é que você não volte, né? Meu medo. Qual é o medo dela? Meu medo, né? Ali eu tenho o meu substantivo, eu tenho o meu sujeito, ok? Qual é a diferença? Percebam que o é, o verbo de ligação, está juntinho do que. O que ali introduz a oração subordinada substantiva subjetiva, certo? Então, esse quezinho aqui, ó, o verbo de ligação tem que estar juntinho do que. Aí eu posso classificar ele como uma oração subordinada substantiva predicativa, tá? Porque o verbo que liga a oração principal com a oração subordinada é de ligação, tá certo? Olhem como é a composição dela. Oração principal com verbo de ligação, mais oração subordinada substantiva predicativa. Lá na subordinada subjetiva, eu tenho o verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Verbo de ligação, ele vem primeiro, tá? Ele vem primeiro. Fechou? Dá uma arrumadinha aqui na câmera. Ele vem primeiro, tá certo? Diferente ali da predicativa. Ele tá juntinho do que? Olhem o exemplo ali. Depois, nosso maior desejo é que todos sejam aprovados, né? O desejo de todos, nosso desejo é que todos sejam aprovados. Eu tenho ali a oração subordinada que é introduzida o termo integrante. O verbo de ligação ao ladinho dele, então eu tenho uma predicativa, tá certo? Aí nós temos a composição dele ali embaixo. Por hoje é só. Não vou trabalhar reduzida agora, tá? Vou trabalhar na próxima aula, porque senão a aula vai se estender um pouco, certo? Deixei ali um dizerzinho de uma grafia ali e eu quero que vocês me identifiquem. Nós vamos estar conversando agora no nosso atendimento e eu quero que vocês identifiquem o que é a oração, qual que é a oração que nós temos ali. Se ela é subordinada substantiva ou se ela é a predicativa, tá certo? Falem para mim, tá? Aí logo após eu tenho as atividades que eu quero pra gente discutir ali também, né? Eu quero que vocês analisem todas as orações, certo? E vocês eu quero que vocês analisem todas as orações e eu quero que vocês vejam quais delas tem uma oração substantiva subjetiva e as predicativas. Marquem com uma bolinha o que são as predicativas e marquem com um xizinho o que são as substantivas subjetivas, ok? E nós vamos discutindo agora no nosso encontro, fechou? Beijo, amores. A aula ficou longuinha hoje, né? Mas é necessário, na gramática sempre vai ser um pouquinho mais assim, tá bom? Beijo.